Um segredo começa a emergir das profundezas das dunas do deserto africano do Namibe. Estes são os despojos das vítimas do primeiro campo da morte do mundo. Um local onde milhares de africanos foram exterminados pelo exército alemão 30 anos antes de os nazis terem chegado ao poder. Estes restos mortais ficaram aqui esquecidos durante mais de 100 anos. Mas este lugar terrível não é único. Os sítios dos massacres e genocídios do imperialismo, onde milhões de pessoas morreram, estão espalhados pelo mundo. É uma faceta da história colonial que frequentemente a Europa opta por esquecer. Essas pessoas foram vítimas da verdade que está por trás do mito do fardo do homem branco. No decorrer do século XIX, cientistas europeus, escritores e filósofos desenvolveram ideias para justificar os assassínios em massa da era do Império. Essas mesmas teorias continuaram a inspirar alguns dos horrores e a selvageria que devoraria a Europa no século XX. Racismo, destino fatal. O século XIX iria acabar com os piores crimes da época imperial, mas começou um fantástico momento de otimismo. Na década de 1830, nas grandes plantações do Caribe, a Grã-Bretanha preparava-se para acabar com a escravatura. Por todo o Caribe, 750 mil escravos estavam prestes a ser libertados. E à medida que a Grã-Bretanha se regozijava no seu sentido de benevolência nacional, presumiu-se que os escravos agradecidos se transformariam em camponeses trabalhadores e cristãos. A luta contra a escravatura tinha sido liderada do púlpito por uma aliança de abolicionistas cristãos e missionários. Eles tinham feito a campanha a partir das suas igrejas e centros de culto. Na década de 1830, as suas ideias dominavam o debate nacional sobre a raça. Quando a escravatura foi finalmente abolida, os abolicionistas devem ter sentido uma enorme exaltação pelo feito alcançado. Não podemos esquecer que se tratava de uma campanha que tinha durado 50 anos, desde 1787, e que envolveu centenas de milhares de britânicos comuns e de petições. Assim, quando a escravatura foi abolida, os abolicionistas sentiram um certo triunfo e creio que também consideraram que a pergunta "não sou um homem e um irmão" tinha sido respondida. A resposta dos abolicionistas a essa grande pergunta era que, embora sendo homens e irmãos, os negros eram homens e irmãos inferiores. Creio que nesse momento dominava a perspectiva de uma ordem racial hierarquizada, ordem essa determinada pela cultura e pela civilização. Certamente que na altura não pensavam que os negros eram seres iguais, mas que a certa altura, no futuro, poderiam vir a ser seus iguais. A missão de elevar os negros e mestiços do mundo para o nível supostamente superior dos ingleses brancos não se restringiu aos antigos escravos. Ela tornar-se-ia o dever fantástico que justificaria a expansão do Império Britânico. Os abolicionistas satisfizeram um aspecto da sua tutela e governo dos negros, na medida em que lutaram e conquistaram a sua liberdade. O passo seguinte consistia em enviar homens missionários para a África e para o Caribe para acabar o trabalho já começado. Tratava-se de pagãos que tinham de ser cristianizados. A noção de incutir valores e modos de comportamento civilizado a outras pessoas foi a ideologia que justificou o Império.
No império que os missionários e os abolicionistas se dispuseram a criar, os povos indígenas veriam as suas respectivas culturas destruídas e as religiões erradicadas. Todavia, tudo isto parecia quase insignificante se comparado com a cruel realidade daquilo que o imperialismo se tornou, pois ao longo do século XIX, o seu sonho foi gradualmente esmagado por outra visão. Uma visão que afirmava que as raças de pele escura não podiam ser civilizadas e que deviam ser exterminadas. O acontecimento que iniciou o colapso lento da visão dos missionários ocorreu numa terra praticamente desconhecida do vasto Império Britânico em expansão. Esta é a Tasmânia, ao largo da costa sul da Austrália. O que os britânicos fizeram nesta pequena ilha ressoaria ao longo de toda a época vitoriana. Em 1803, quando os britânicos começaram a colonizar a Tasmânia, encontraram os antigos povos aborígenes da ilha. Com uma população de 5.000 habitantes, tinham vivido durante 10.000 anos em completo isolamento, na orla do mundo habitável. Os colonos viam estes homens através das ideias trazidas da Europa. Bastante cedo surgem expressões de repugnância e choque acerca do modo de vida dos tasmanianos. Para os europeus, parecia que não tinham cultura, nem religião, nem um deus. Por isso, consideravam os tasmanianos pessoas que tinham sido esquecidas pela história. Também estabeleciam relação com uma ideia muito popular dos finais do século XVIII. É da grande cadeia dos seres, segundo a qual as várias raças da espécie humana estavam dispostas numa ordem hierárquica e que os tasmanianos eram unicamente selvagens e primitivos e que, por isso, podiam ser tratados quase como animais. Os britânicos começaram a construir uma nova capital e a colonizar as terras em redor, do que durante milénios tinha sido o melhor terreno de caça dos aborígenes. Longe do controle das autoridades, os colonos eram livres de expulsar os aborígenes desses campos e pastos e de os maltratar. A partir da década de 1820, os brancos apropriam-se das extensões enormes de terra aborígene, iniciando-se uma luta terrível entre eles e os povos nativos. Obviamente é muito difícil documentar muita da violência dos colonos, porque sabiam que era proibido matar aborígenes. Diziam-lhes que eram súbditos britânicos, mas revelam nos seus diários o desejo de matar os povos nativos. O que se tornou conhecido como Guerra Negra era um conflito às escondidas. Só tinha como testemunha a própria paisagem. Os colonos britânicos matavam todos os aborígenes que encontrassem. Foram massacrados grupos inteiros, raptos e violações eram comuns. Os aborígenes atacavam regularmente os colonos, à medida que lutavam desesperadamente para defender a sua terra, e à medida que o número de mortes aumentava, o medo fundia-se com o ódio. Em tais circunstâncias era muito fácil para ambos os lados considerar o inimigo completamente sub-humano. Não tenho a menor dúvida de que os aborígenes pensaram que os europeus eram pessoas desprovidas de moralidade e sem qualquer moderação. Da mesma forma, os europeus passaram rapidamente a ser da opinião que essas pessoas eram os animais e selvagens. O conflito em tal sociedade racialmente dividida passa depressa para um sentimento extremo de ódio. O número de mortos da Guerra Negra tinha implicações terríveis para os aborígenes da Tasmânia. Os britânicos, que chegavam num número cada vez maior, podiam substituir os mortos do seu lado, mas os aborígenes, que contavam com uma população de 5.000 habitantes antes da guerra, não podiam fazê-lo e, em finais da década de 1820, corriam o risco de ser completamente aniquilados. O único homem que tinha alguma esperança de parar a violência era o governador colonial George Arthur. Now, the governor of Tasmania
O governador da Tasmânia era evangelista, conhecia Wilberforce e estava ciente que seu futuro e reputação dependiam, acima de tudo, do modo como lidasse com este problema. Em finais da década de 1820, já tinha sido avisado pelo governo britânico de que os números em rápido declínio sugeriam que estas pessoas podiam estar a ser exterminadas e que, a acontecer, tal facto deixaria uma mancha indelével na reputação do Império Britânico e, consequentemente, seria desastroso para a sua carreira. But by implication, it would be disastrous for his career. O governador dispôs-se a salvar os aborígenes da violência dos colonos e, para convencê-los das suas boas intenções, fez um panfleto que foi afixado em árvores das regiões onde viviam. Mostrava uma fantasia de unidade interracial. O panfleto falava da justiça britânica, prometendo igualdade perante a lei. O assassino branco de um aborígene seria enforcado e, se um aborígene matasse um colono, seria enforcado. O panfleto também difundia a mentira de que os britânicos se queriam integrar com os aborígenes. Era uma ficção e um fracasso, porque no mato prosseguiam as mortes de ambos os lados. Após anos de guerrilha, as últimas centenas dos 5.000 aborígenes que existiam originalmente tinham aprendido a esconder-se no mato. Determinado a salvá-los e a apoderar-se da sua terra para os colonos brancos, o governador Arthur virou-se para um missionário, George Augustus Robinson. Ele era o líder de um grupo de aborígenes convertidos e tinha sido contratado para ir para o mato e trazer de volta os aborígenes que restavam. Robinson levou com ele a mensagem de que o governo queria chegar a uma espécie de acordo, a uma negociação, a um tratado de paz. E ele e os seus intermediários convenceram-nos de que deviam ir temporariamente para uma ilha onde seriam cuidados, alimentados e que acabariam por voltar para as suas terras. Tratava-se da ilha de Flinders e 300 aborígenes tasmanianos que tinham sido recolhidos por Robinson foram para lá levados. Robinson foi com eles no papel oficial de protetor principal dos aborígenes. Foi construída uma aldeia com casas, terras de cultivo e uma capela. Robinson chamou-lhe Point Civilization e foi levado um artista local para pintar os retratos dos últimos tasmanianos. Jeannie tinha sido capturada por Robinson depois da quase aniquilação do seu povo pelos colonos. Uradi tinha sido chefe, até a sua comunidade ser dizimada por um vírus europeu. Outro chefe local, Manel Arguena, tinha sido atraído para a ilha de Flinders com a promessa de que os condenados que tinham atacado o seu povo seriam julgados. E havia Truganini, cujo marido tinha sido assassinado à sua frente. Todos eles tinham visto a sua cultura ser praticamente erradicada. Robinson estava determinado a apagar o pouco que sobrou, porque Point Civilization não era apenas uma colónia, mas, sobretudo, uma fábrica para transformar os denominados selvagens em cristãos civilizados. Ele acreditava que, para se ser um cristão bem-sucedido, as pessoas tinham de se fixar, de viver numa aldeia. Queria enviar as crianças para a escola, ensiná-las a lavrar, a semear e a tornarem-se agricultores. Forçados a adotar um modo de vida estranho e confinados a uma ilha a centenas de quilómetros de casa, começaram a sucumbir a doenças europeias e ao que o curandeiro local chamava espíritos desalentados. Morreram um a um.
Não nasciam crianças e deve ter havido aquela enorme sensação de trauma entre eles. Um povo que outrora tinha sido forte e saudável a sofrer aquele declínio enorme no espaço de uma geração. George Robinson, o suposto salvador dos aborígenes, viu-se reduzido a esboçar o plano das suas futuras sepulturas. Frequentemente chorava, pois que estavam de luto, ficava muito comovido com o seu destino, mas em última análise dizia: é melhor morrerem aqui, tendo aprendido a mensagem dos Evangelhos, em vez de serem mortos no mato pelos colonos. Ele encontra um modo de sossegar a sua consciência para que as próprias crenças o protegessem de prestar contas daquilo que era parcialmente responsável. Accounting of what he was partly responsible for. Em meados da década de 1840, dos 300 aborígenes atraídos para a ilha de Flinders, cerca de 260 tinham morrido. Ginny, Manalargena e Uradi tinham sucumbido. Trucanini foi uma das poucas sobreviventes e viveu até uma idade avançada. Quando finalmente morreu, em 1876, alguns consideraram-na a última tasmaniana de sangue puro. Um povo cuja história remontava a 10.000 anos tinha, no espaço de uma geração, sido praticamente exterminado. O que tinha acontecido na Tasmânia estava longe de ser um acontecimento único. Por todo o mundo, povos indígenas estavam a ser levados à beira da extinção. No Cabo Sul-Africano, os povos Khoisan tinham sido expulsos das suas terras, escravizados e mortos aos milhares pelos colonos britânicos e pelos Boers. As mesmas forças também tinham atacado os antigos Bushkima, nos San, do Kalahari, perseguindo-os como se fossem animais. Na Terra Nova, os povos nativos Beothuk tinham sido completamente dizimados pelos europeus. E na América do Sul, guerras de extermínio aprovadas pelo governo argentino graçavam contra os índios das Pampas. Por todo o lado, parecia que os colonos brancos destruíam os povos indígenas. E nesses mesmos anos, o velho racismo que tinha nascido na era da escravatura começou a ressurgir. Em consequência do abolicionismo, a competição de novos produtores de açúcar começou a prejudicar as outrora poderosas plantações de açúcar da Grã-Bretanha. E à medida que as suas propriedades decaíam, os antigos proprietários de escravos começaram a culpar os que os tinham enriquecido pela sua ruína. Quando as plantações das Caraíbas começaram a perder dinheiro de forma notória, recorreram ao estereótipo do negro preguiçoso. Os plantadores podiam então dizer aos abolicionistas e à Grã-Bretanha: estamos agora arruinados, porque já não temos a liberdade de obrigar os negros a trabalhar. Essas pessoas são intrinsecamente preguiçosas. Defendem que são seres humanos, homens e irmãos, mas na realidade não o são, continuam ao nível dos animais. Os que argumentavam que o abolicionismo tinha sido um fracasso devido à preguiça e selvageria dos escravos afirmavam agora que a visão cristã de um império civilizador também estava condenada. Pode dizer-se que o ímpeto moral se esgotou no movimento abolicionista. As pessoas descobriram que outras raças não estavam a tornar-se civilizadas, havia algo difícil, elas resistiam, não pareciam aprender tão depressa como nós gostaríamos, para que ficassem mais maleáveis. O otimismo cristão sobre a expansão da civilização e a cristianização de pessoas de cor em todo o mundo começou a esgotar-se.
began to drain away. Se as raças não brancas pareciam rejeitar a mensagem dos missionários, alguns, na Grã-Bretanha, começaram a perguntar se podiam realmente ser civilizados. No apogeu da época vitoriana, algumas das novas ideias sobre a raça eram fundamentadas no mundo dos mortos. Baseada num estudo de cadáveres e esqueletos, a nova ciência da anatomia estabelecia os alicerces para um novo racismo científico. Na Grã-Bretanha, o mais eminente cientista da raça era um cirurgião de Edimburgo, então esquecido, arruinado por um escândalo de roubo de cadáveres na década de 1820, que tinha fugido da Grã-Bretanha em desgraça. Mas da década de 1840, o Dr. Robert Knox voltou a dar que falar com a publicação de um novo livro. A raça é tudo. Literatura, ciência, arte. Resumindo, a civilização depende dela. Conseguirão as raças negras tornar-se civilizadas? Diria que não. Via o conflito racial e a exterminação a acontecer por todo o mundo. Para ele era natural acreditar que os tipos raciais estavam destinados a lutar e que as raças superiores dominariam as naturalmente inferiores. A raça saxónica nunca as tolerará, nunca se misturará, nunca ficará em paz. É uma guerra de extermínio. Robert Knox não estava sozinho. Na América, um grupo chefiado pelo famoso craniologista Samuel George Morton tinha começado a recolher os crânios de raças diferentes e a compará-los. Os crânios eram escolhidos para serem medidos porque reconhecia-se que o crânio continha a parte mais importante do corpo humano, o cérebro. Quanto maior fosse o crânio, maior era o cérebro. A forma do crânio era a forma do cérebro. A Escola Americana de Cientistas da Raça concluiu que as raças, se medidas pelos crânios, eram tão diferentes como se fossem espécies distintas. Tasmanianos, africanos e índios americanos não eram raças humanas inferiores. Pior do que isso, talvez até nem fossem completamente humanos. Um escritor comparou o extermínio dessas raças pelos colonos brancos ao derreter da neve perante o avanço dos raios de sol. Mas a teoria que teria mais impacto sobre a raça não surgiu dos anatomistas ou dos medidores de crânios, mas do trabalho de uma das mentes mais fantásticas do século XIX. Antes de mais, a origem das espécies foi como uma bomba na ciência. O livro inventou a ciência da biologia e depois na religião e na sociedade. O que Darwin fez, de certa forma, foi dar um alibi para se julgar. Se a evolução tinha mudado as raças e as espécies do mundo, por que não teria feito o mesmo aos humanos? Muitos acreditavam que as leis de Darwin tinham-no feito. Afirmavam que a seleção natural explicava concisamente e justificava a expansão global da grande raça britânica. A vida favorece uma hierarquia de especialistas. E descobrimos-lo através das plantas e do mundo animal. Há insetos acima de outros insetos, acima de outros insetos, cada um a sobreviver à custa do outro, cada um a preencher um nicho que outro não pode ocupar. Darwin disse que acontecia o mesmo com as pessoas. Elas são organismos expansivos, por outras palavras, os ingleses são como outros organismos. Têm êxito porque são bons a expandir-se. Os que entendiam o colonialismo e a competição humana em termos das teorias de Darwin tornaram-se conhecidos como darwinistas sociais. Homens como o biólogo radical Thomas Henry Huxley e o famoso economista Herbert Spencer. E o darwinismo social previu destinos muito diferentes para as várias raças de seres humanos.
A evolução estava em marcha. Propunha que os mais que tinham evoluído recentemente, os que tinham evoluído com maior êxito, eram os norte-europeus, os britânicos. Mas a evolução também sugeria que tinha de haver predadores neste fantástico processo cósmico. E os predadores eram aqueles povos que não podiam competir. Assim que eram colocados em competição com as raças superiores, estavam condenados a desaparecer. E isto era provável que acontecesse a todos os povos nativos da América do Norte, no Pacífico e em África. Por todo o mundo, os crimes do imperialismo eram agora considerados uma prova de que os darwinistas sociais estavam certos. Na América do Norte, séculos de doenças e de guerra tinham devastado os índios. Nações inteiras tinham sido praticamente aniquiladas. Em partes do continente australiano, os povos do interior pareciam seguir um destino idêntico ao dos seus primos na Tasmânia, e por toda a África, a luta pelo Império tinha levado o poder da Europa a carregar sobre inúmeros povos, matando milhões de pessoas. Os darwinistas sociais previram um futuro no qual essas raças, como muitas espécies animais, só seriam recordadas como objetos empalhados e curiosos postos em museus antropológicos. O fardo do homem branco e o sonho cristão do imperialismo benéfico tornaram-se obsoletos. Os velhos missionários que ainda falavam sobre a igualdade da humanidade e que diziam que todos descendiam de Adão e Eva, que a única verdade só provinha da Bíblia, eram vistos como pessoas extremamente antiquadas que não tinham conseguido acompanhar o pensamento científico da época. E essas teorias raciais não eram aplicadas apenas em colónias novas, mas também nas regiões mais antigas do Império. Na história tradicional do imperialismo, a Índia Britânica tinha normalmente sido apresentada como um exemplo benéfico do domínio imperial. O Raj britânico era governado por homens competentes, profissionais e sensatos, homens que levaram a ordem e a autoridade a uma terra caótica. Mas há um aspecto da história indiana que foi cortada deste registro do passado imperial. Em meados da década de 1870, a grande planície do Deccan, na Índia, foi afetada pelo fenómeno climático que agora conhecemos como El Niño, e no espaço de meses, milhões de camponeses começaram a morrer à fome. Não tinha havido monções. As pessoas esgotaram as suas reservas de comida. A Índia estava à beira de uma grande tragédia humana. Nesta altura, o vice-rei da Índia, Lord Lytton, estava totalmente absorvido no que era, provavelmente, a maior festa na história mundial que celebrava a coroação da Rainha Vitória como Imperatriz da Índia. Foi uma das grandes festas de catering da história, pois significava dar de beber e de comer a mais de 60 mil pessoas, príncipes, criados e amigos do Império Britânico na Índia, durante uma longa semana. Enquanto Lord Lytton e a elite do Raj se banqueteavam, milhões de pessoas morriam lentamente à fome no campo. E o vice-rei justificou a sua passividade com argumentos retirados dos darwinistas sociais. Esta era uma utilização muito grosseira da noção darwinista, evolutiva, da sobrevivência do mais apto, segundo a qual uma época de fome podia ser considerada um instrumento de seleção darwinista. Consequentemente, as pessoas que não estavam aptas morreriam efetivamente, e intervir para o evitar significava intervir naquilo que era quase uma regra da natureza. O que tornou a fome especialmente mortífera foi o facto de os britânicos terem desmantelado sistemas antigos que durante séculos tinham evitado que a escassez de alimentos se tornasse em fome generalizada.
tivesse havido uma monção fraca e houvesse escassez de alimentos, muitas pessoas ainda tinham o suficiente. Podiam ter menos, mas ainda tinham o suficiente, porque cultivavam a própria comida ou teriam acesso a ela graças a outros grupos na comunidade que a partilhariam com elas. Tudo isto tinha sido destruído quando os britânicos obrigaram os camponeses mais pobres a semear cereais lucrativos para exportação, como o trigo e o arroz, introduzindo os produtos no mercado global. Na década de 1870, esse mercado condenou-os à morte. Por volta de 1877, milhões de pessoas na parte central e sul da Índia morriam à fome. Desesperados, os pais vendiam os filhos por restos de comida. Muitos milhares suicidaram-se. E em alguns locais, as pessoas eram obrigadas a praticar canibalismo. Entretanto, a comida que os podia ter salvo estava empilhada nas docas de Madras, pronta para ser embarcada para a Grã-Bretanha e a América. Mas para Lord Lytton não passava de um subproduto das leis rígidas do darwinismo social. Se ler as cartas de Lord Lytton, o que elas têm de notável é não só a sua devoção fanática ao mercado e às forças de mercado, é não só a sua parcimónia e o seu desejo de gastar o menos possível, mas a enorme calma com que aceita o facto de que milhões de indianos morrerão, porque se trata de pessoas que acredita serem a parte inútil da população. Os mais pobres dos pobres, pessoas condenadas à morte pela natureza. Quando finalmente Lytton foi pressionado a agir, a sua solução demonstrou ser tão mortífera como a própria fome. Lord Lytton organizou um sistema de assistência que mais parecia campos de concentração nazis do que algo que representasse caridade humana decente. Em primeiro lugar, havia o teste obrigatório. A pessoa não podia ser ajudada, ou seja, não lhe era dado emprego nem comida num raio de 16 quilómetros da sua residência. Tinha de caminhar, por vezes, distâncias de centenas de quilómetros e dezenas de milhares de pessoas morreram nesse processo. Seguidamente, eram colocados a fazer trabalhos pesados, trabalho bastante árduo como partir pedra, trabalhar nos caminhos de ferro, e eram confinados em campos miseráveis, onde a dieta diária era, em termos calóricos, pior do que a que era dada aos reclusos de Buchenwald e outros campos de concentração nazis. Tornaram-se simplesmente campos de morte e talvez o pior de tudo era que as crianças estavam demasiado fracas e eram pequenas demais para fazer o trabalho necessário. As crianças tornaram-se as vítimas principais da política desumana de Lytton. 8 milhões de indianos morreram nas épocas de fome da década de 1870, mas estas não foram as únicas do Raj britânico. As fomes ressurgiram nas décadas de 1880 e de 1890 e, ao todo, cerca de 30 milhões de indianos morreram à fome sob o domínio britânico. São factos esquecidos dos registros gloriosos do Raj e dos homens que o governaram. O darwinismo social tinha justificado políticas de genocídio nas colónias e nos mesmos anos também alimentou novos medos sobre a elite britânica. Medos de outras raças perigosas a viver no seu seio, as classes trabalhadoras das suas próprias cidades. Raça e classe estão, na verdade, muito próximas uma da outra. Se reparar os livros sobre raça da época de Darwin, eles falam frequentemente da raça Cockney, da raça camponesa, da raça escocesa. Havia desenhos da cabeça de um típico membro da raça Cockney e a palavra era utilizada de forma bastante séria. Havia mapas a indicar onde viviam as raças criminosas. Os cientistas da raça e reformadores sociais visitavam prisões para estudar as raças criminosas em primeira mão, e entre eles encontrava-se o primo de Charles Darwin, Francis Galton. Galton estava aterrorizado pelo facto de a classe inferior se reproduzir mais depressa do que as classes médias. Parecia que a lei darwiniana se tinha revertido. Os menos aptos estavam a sobreviver.
Darwin tinha olhado para trás, para a nossa origem. Galton virou o telescópio ao contrário, para onde vamos, e dedicou muito do resto da sua vida à ideia de compreender o Homo sapiens, nós, enquanto espécie, e a tentar conduzir para onde o Homo sapiens iria, de modo a tornar-se mais sapiente, mais sábio no futuro, a ter mais de gênio e menos daquilo que via, mais estúpido, mais ignorante e mais decadente. Galton criou uma nova ciência de reprodução humana seletiva. Sonhava em encorajar as classes médias a ter mais filhos e a impedir a reprodução entre a classe mais baixa e a criminosa, e denominou a sua nova ciência eugenia. Na última década do século XIX, tornou-se amplamente respeitada, atraindo um leque de apoiantes muito conceituados. Nele incluíam-se muitas das figuras importantes dos finais do século XIX e inícios do século XX, como George Bernard Shaw, H.G. Wells, Winston Churchill, todos eles eugenistas convictos. Nos primeiros anos do século XX, todas as teorias raciais desenvolvidas na época vitoriana, a eugenia, o darwinismo social e o racismo científico, se juntaram num posto avançado esquecido do colonialismo. Esta é a Namíbia. Mas no início do século XX, era a colónia alemã do sudoeste africano e lar de um povo antigo chamado Herero. Em 1904, revoltaram-se contra a brutalidade do jugo alemão e o que se seguiu configuraria os piores crimes do século XX. Os alemães cometeram inúmeros massacres e atrocidades, mas não conseguiram perseguir e destruir todo o povo herero numa área tão vasta. Quando os Nama, o outro dos povos da Namíbia, se revoltou, os alemães viraram-se antes para uma invenção recente, o campo de concentração. Nesses campos, os Herero e os Nama foram presos e escravizados. Milhares trabalharam até à morte. Outros foram violados, espancados ou simplesmente assassinados pelos guardas. O campo mais abominável e mortífero de todos ficava num sítio chamado Shark Island. Shark Island foi estabelecida com o único propósito de matar pessoas. Todos sabiam que iam morrer. As pessoas sabiam-no, os oficiais alemães sabiam-no. Se utilizasse a linguagem do período nazi, certamente que consideraria a Shark Island um campo de morte. Neste local desolado, no extremo sul de África, foram exterminadas 3.500 pessoas, a uma velocidade e com uma eficácia que se tornaria a marca da chacina do século XX. Os genocídios que ocorreram na Namíbia desde 1904 até 1909 foram os precursores do que aconteceu no período nazi. São os precursores, têm os mesmos sintomas no sentido em que podia ver-se burocratização dos homicídios em massa e isto, para mim, é o ponto crucial. Não se trata de matar por matar. Não, é uma combinação entre matar e burocracia. Atualmente, Shark Island é uma ilha que serve de parque de campismo para turistas. Os africanos que aqui morreram gelados e à fome foram praticamente esquecidos. Mas um século após o genocídio da Namíbia, o verdadeiro horror do que aconteceu em Shark Island começa a reemergir. Numa vala comum, recentemente descoberta, estão algumas vítimas do primeiro genocídio do século XX. Outras vítimas viram negada a dignidade de uma vala comum. Tornaram-se matéria-prima da ciência racial.
Os seus crânios e até cabeças decapitadas foram vendidos a museus na Europa e utilizados para provar a inferioridade dos africanos. O comércio de crânios era tão aceite que até foi representado num postal. Em resultado do genocídio, os cientistas raciais alemães continuaram a usar na Namíbia como laboratório de campo e os povos africanos que tinham sobrevivido os seus objetos de estudo. Em 1908, um eugenista chamado Eugen Fischer viajou até à pequena cidade de Rehoboth, lar de um povo que tinha uma mistura de herança boer e africana e que se chamava Rehoboth Bastards. Fischer e os seus assistentes passaram meses a fotografar, a medir e a examinar os habitantes desta cidade. Guardados nos cofres de um arquivo na Namíbia atual, os ficheiros originais e as fotografias de Eugen Fischer estão tal como as deixou há um século. Eles revelam os seus métodos e também os seus objetivos. Aqui, Eugen Fischer alinhou as diferentes fotos umas ao lado das outras para encontrar características faciais muito específicas, como os olhos ou os narizes. E fê-lo para tentar mostrar como características faciais muito específicas dos africanos, como as maçãs do rosto altas e os olhos salientes que representam os genes africanos, são muito proeminentes e tornam-se mais proeminentes através das gerações. Eugen Fischer foi para a Namíbia provar o ponto básico de que a mistura racial era sempre má e que o gene africano predomina sobre o gene branco. O trabalho de Fischer em Rehoboth consagrou-o como um dos principais cientistas raciais da Alemanha. Também lhe proporcionou o reconhecimento de uma nação que, na altura, sofreu o maior influxo de imigração já vista no mundo. Nos primeiros anos do século XX, a composição étnica da América estava a ser transformada, à medida que milhões de imigrantes chegavam às grandes cidades. Muitos dos que temiam que a imigração em massa levasse a uma mistura racial generalizada voltaram-se para as ideias da eugenia. A eugenia floresceu, sofreu uma mutação e ficou fora de controle quando chegou aos Estados Unidos. A ironia é que, nos Estados Unidos, o movimento da eugenia, que descendia diretamente de Galton, tinha a grande vantagem de ter uma enorme quantia de apoio financeiro. Had the great advantage of having a lot of money, huge amount of money. Algum desse apoio foi utilizado para estabelecer o Gabinete dos Registros de Eugenia, dirigido pelo infame Charles Davenport. De modo a defender a saúde e pureza da raça branca, Davenport e os seus seguidores procuraram identificar as classes e raças na América que consideravam geneticamente inaptas. Uma vez identificadas e monitorizadas, os cientistas tomariam o controle das suas vidas e da sua fertilidade. Assim que a pessoa era identificada como pertencendo a uma determinada classe, diziam-lhe que escola podia frequentar, em que cemitério podia ser enterrada, onde podia viver. Era uma questão de vida ou de morte. Em dezenas de estados da América do Norte foram estabelecidas leis do casamento, segundo as quais as pessoas não se podiam casar com pessoas de grupos diferentes. Os negros não se podiam casar com brancos, os índios não se podiam casar com negros. Na Virgínia, se alguém se casasse com a pessoa errada, ou seja, se fosse um casamento interracial, ele seria anulado, invalidado. 27 estados aprovaram leis de matrimónio eugenistas e os seus adeptos passavam a mensagem através do novo órgão de comunicação, o cinema. A propaganda visava proteger a saúde genética da raça branca. Isto seria alcançado ao erradicar os que pareciam sem valor através da esterilização forçada em massa. Fizeram-no metodicamente, verificando os antepassados e visando a extinção de linhas de sangue. É isso a eugenia.
O esforço para criar uma raça superior branca, loura, de olhos azuis, eliminando outras linhas de sangue, até só ficarem eles e pessoas que se pareçam com eles. O importante aqui é que essas pessoas pensavam que estavam a salvar a humanidade. Essas pessoas pensavam que eram liberais, reformadoras. A eugenia era um movimento a nível mundial. Na Suécia, um programa oficial esterilizou à força 60 mil pessoas, doentes mentais e membros de minorias étnicas. Na Grã-Bretanha, a sociedade de eugenia recebeu um apoio generalizado de toda a classe política. Mas foi na Alemanha que as ideias radicais do movimento americano da eugenia encontrou o seu público mais receptivo. Tudo o que estivesse relacionado com a América parecia moderno, progressivo, científico, democrático e razoável. Por isso devia ser bom. A América era o futuro, a força para o futuro. Em segundo lugar, penso que muitos eugenistas europeus, incluindo os alemães, gostavam do tom adotado pelos eugenistas americanos, que era muito radical e direto. Não usavam eufemismos, diziam exatamente o que pensavam. Os americanos forneceram mais do que inspiração. As fundações americanas também financiaram o desenvolvimento da eugenia alemã. Este era o Instituto de Antropologia e Hereditariedade Humana Kaiser Wilhelm. Na década de 1930, os homens e mulheres que aqui trabalhavam recebiam bolsas da Fundação Rockefeller americana. E aqui, o principal cientista era o homem que se tinha tornado famoso na Namíbia, Eugen Fischer. Sob o domínio nazi, Fischer obteve o poder para esterilizar as pessoas com mistura racial da Rhineland, na Alemanha, 400 no total, todas elas eram crianças. Todavia, a maioria dos que foram esterilizados pelos nazis, antes de 1939, sofria de doenças mentais. Mas quando os nazis começaram a sua guerra, abandonaram a esterilização em benefício da eutanásia de adultos, o eufemismo nazi para o homicídio. As vítimas deste programa encontravam-se entre as primeiras pessoas gaseadas pelos nazis. No entanto, o programa não se restringia aos doentes mentais. Quando mataram a figura-alvo dos doentes mentais que queriam exterminar e que representava cerca de 70 mil pessoas, excederam-se. A primeira coisa que fizeram foi contactar as SS, que tinham grandes números de prisioneiros doentes dos campos de concentração. Por outras palavras, pessoas que usassem óculos, que fossem miúpes, que tivessem uma perna de pau ou algo do género. As SS queriam livrar-se delas, por isso estas pessoas concordaram e levaram entre 15 a 20 mil seres humanos dos campos de concentração e mataram-nos em nome das SS. É algo parecido com um contrato de trabalho. E quando as SS e outras pessoas decidiram passar para o grande projeto que consistia em matar a população judia da Europa, sobretudo na Polónia, que era onde havia uma maior concentração de população com a qual estavam preocupados, essas pessoas avançaram e disseram: podemos fazê-lo, já o fizemos, temos o registro escrito, já matamos pessoas. Assim tornaram-se o pessoal essencial em todos os grandes campos de concentração. Estes centros de morte eram a segunda rede de campos de concentração e de campos da morte na história alemã. E os peritos em eugenia, ou higiene da raça, como os alemães lhe chamavam, estavam envolvidos não só no seu funcionamento diário, como também nos mais altos níveis de planeamento. Vale a pena recordar-nos de que na conferência Wannsee, que iniciou o plano para a solução final, quase metade das pessoas sentadas à mesa tinha doutoramentos em higiene da raça ou genética, como atualmente diríamos. Existe realmente um elo genuíno entre a agenda de Galtran e os horrores que aconteceram na Alemanha. Os peritos em higiene da raça alemães que se reuniram na casa de Wannsee, nos arredores de Berlim, sonhavam com o genocídio racial tal como os seus predecessores, os cientistas da raça e os darwinistas sociais da época do Império. Mas os genocídios coloniais inspirados e justificados pelos teóricos do século XIX foram apagados da história da Europa.
Os horrores do Campo da Morte de Shark Island. A destruição dos aborígenes tasmanianos. As 30 milhões de vítimas da fome na Índia. Todos eles foram esquecidos. O apagar desta memória encoraja a crença de que a violência nazi foi uma aberração na história europeia. Apesar de o próprio Holocausto ter sido motivado pelo antissemitismo fanático dos nazis, também pode ser visto como uma parte de um longo contínuo histórico que o identificava como uma extensão lógica do racismo científico. Mas esta história, tal como os ossos nos desertos da Namíbia, recusa-se a ficar eternamente enterrada. Tradução e locução. Ideias e letras.